Sendo eu? Aqui. Tá aqui? Estão me vendo, gente? A Kathleen não tá aparecendo aqui hoje, não, né? A Kathleen tá. Tá? Só a metadezinha dela. Ah, tá. Então, assim, gente, vou fazer aqui o desenho para explicar para vocês, tá? Eu não sou muito boa de desenho, mas isso daqui que vai fazer muita diferença para você entender como que funciona essa questão do esfumado, tá? Todas as sombras, cada uma, ela tem que ficar no seu devido lugar. Eu tenho certeza, tá? Que você já tentou esfumar a sombra alguma vez na tua vida, e daí você foi esfumar, tentou usar vários tons e no final das contas ficou tudo uma cor só. Porque você vai colocando uma sombra em cima da outra e não é assim que funciona. Cada sombra ela tem o seu lugar. Ela não pode, a sombra anterior, a sombra que vem depois da primeira, ela não pode invadir o lugar da primeira e assim consequentemente, tá? Cada sombra tem o seu lugar. Eu até mandei lá no canal do Telegram para perguntar para se vocês, que é o desenho, é um esquema que eu uso para exemplificar para os alunos, que fica muito mais claro para você visualizar como que funciona, como que tem que ser esse esquema do esfumado, tá? Eu vou fazer um desenho aqui rapidinho, vou ficar de costa, e se vocês for tendo perguntas, estão me perguntando, vai mandando aí no chat. Vou desenhar aqui a... Pode responder. Pode falar? Pode falar. Franciele Torres, Nid, fiquei o dia todo estudando seus vídeos. Josiane no Nidflix? Josiane Augusto Verde. Fernanda Mota, qual o tom de pele da Kathleen? Gabriela, qual quer responder? Qual o tom de pele da Kathleen? Hoje eu usei nela essa base aqui da Fund que eu tô usando, mas eu sempre deixo a Kathleen um pouquinho mais escura por causa da foto. Essa daqui é 2,75. Isso é uma coisa que vocês têm que se atentar muito, tá, gente? Quando você for fazer foto com muita iluminação, você sempre escurece um pouquinho, deixa o tom de pele da modelo um pouquinho mais escuro. Porque aqui, ó, no meu caso, vocês não estão conseguindo ver, mas aqui eu tenho 2 placas de LED e uma ring light. Então é uma intensidade de luz muito forte. Que acaba, se você usa exatamente o mesmo tom da pele da modelo, ou então se você erra um pouquinho a coisa assim, deixa um pouquinho, porque às vezes a gente erra um pouquinho o tom da base, né? Deixa um pouquinho mais claro, que pelo menos a gente consiga corrigir com pó compacto, mesmo assim, tá? Se você bota exatamente o tom, ou você errou um pouquinho, mas tentou corrigir ali com pó compacto, aparentemente ficou legal, mas depois quando você for tirar a foto vai ficar muito branco, muito estourado. Então eu usei a 2,75 nela, mas acho que uma 2 da Fund dá. Vivian Nunes, essa base da Fendi é boa para pele madura e oleosa? Não, de jeito nenhum vai usar ela em pele madura, que ela é muito densa, ela é uma base muito pesada para pele madura. Pele madura tem que usar sempre base que seja mais leve e fluida, tá, gente? Porque quanto mais pesada, quanto mais espessa for a base, vai marcar as linhas de expressão. E pele madura, menos é mais, tá, gente? Menos corretivo, menos base, menos pó, menos tudo, tá? Daisy Rodrigues, sim, entendi. Você é o máximo. Fernanda Mota, a blindagem de Secret Makeup é boa? Boa também. Muito boa, tá? Então, assim, ó, esse produto aí, essas blindagens que tem, super aprovo, tá, gente? Que realmente elas funcionam de fato. Eronilde Martins, primeiro dia dela. Nid, fiz uma make e fui pra rua. Em um dia muito quente. Em poucas horas minha pele ficou muito oleosa e brilhando. Como corrigir isso? Você hidratou a pele antes de aplicar a base, de fazer a maquiagem? Fundamental, tá, gente? Se a tua pele ela tem um excesso de oleosidade assim fora do normal, pode ser que você não está hidratando a pele. Porque assim, a concepção que as pessoas têm é que eu não vou hidratar a pele oleosa, só que diferente do que né, do que a maioria pensa, a pele oleosa ela necessita de mais hidratação até do que uma pele normal, uma pele seca. Por quê? A pele oleosa, se você deixar ela sem hidratação, o que vai acontecer? A tua pele, o teu corpo, o teu organismo vai sentir assim, pô, essa pele tá ressecada, ela não tá tendo hidratação. Aí o que vai acontecer? Ela vai produzir mais oleosidade ainda. Então, mesmo que a sua pele seja oleosa, antes de aplicar a base, você tem que passar um hidratante. Aí se a sua pele for muito oleosa, assim, até mesmo sem maquiagem, tem que optar por um hidratante em gel que vai funcionar super bem. E também um primer, tá? Usar um primer nos pontos assim onde você tem mais poros dilatados que vai funcionar. Kelly Santos, boa noite. Boa noite. Eronildo Martins, tentei fazer o esfumado, foi um desastre.
Então vamos resolver isso aí hoje. Ana Mota, vou comprar essa bruma, blindagem junto com os produtos que você indicou para mim. Isso aí. Ô, produção, olha, você que tá vendo daí, tá no centro esse risco aqui? Tá no centro de baixo. Como assim? Esse daí, no arco inferior, aí tá no centro. Ah, tá. Não, mas não tem que estar no centro. Aqui, tá certo. Isso aqui é o centro do olho, tá certo. É que eu tenho um desenho pronto, mas eu quero que vocês vejam aqui, porque isso daqui, ó, gente, principalmente quem dá aula ou quem tá pensando em dar curso, você aprender a fazer isso daqui, teu aluno consegue visualizar isso aqui muito mais fácil do que você só falando, tá? Eu tenho muito isso, eu uso o Flipchart aqui nos meus cursos, porque para mim eu consigo ser muito mais clara, muito mais específica, assim, se eu desenhar, se eu colocar no papel. Tem um desenho aqui que eu fiz ridículo, que eu até postei esses dias nos stories, de um boneco parecendo a Cuca, que eu tava ensinando o lugar onde que tem que ficar o contorno e a iluminação. Mas a minha aluna entendeu? Só porque assim, ó, falando, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Quando eu desenho, eu consigo ser muito mais clara, muito mais precisa, assim, sabe? Pra pessoa, depende também do tipo de aprendizado da pessoa. Tem pessoas que aprendem com mais facilidade, tem outras que não. Mas eu acho que quando a gente desenha assim, fica muito mais didático, sabe? Vocês conseguem entender melhor. Vocês aqui do YouTube podem me dizer se sim ou se não. A minha sobrancelha, as micropigmentadoras choram com isso aqui, né? Eu fazendo os desenhos do fio. Tá, vamos começar. Gente, isso aqui é o olho, tá? E aqui é os cílios. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que você tem que pensar, tá? Aonde que está o ponto, o centro do olho da tua modelo ou da tua cliente, sei lá, de quem você for maquiar. Você achando o centro, a partir daí você vai definir aonde que vai começar o teu esfumado, até onde que ele vai ou não, tá? Primeira coisa, você vai sempre começar de uma sombra mais clara para a sombra mais escura. A sombra mais clara sempre vai vir primeiro e a gente vai sempre depositar ela. O primeiro ponto onde você vai depositar a sombra é aqui, ó, do lado de fora. Tá vendo? Esse daqui é exatamente assim que tem que ser, tá, gente? Esse daqui é o último fio dos cílios que tem lá da tua cliente. Então você vai depositar a sombra aqui, ó. A sombra mais clara. O primeiro ponto que você vai depositar ela aqui, fora do olho. Por quê? Quando você faz esse pontinho aqui da primeira sombra fora do olho, fica muito mais fácil de conectar com o esfumado de baixo. Porque isso eu sei que a dificuldade da grande maioria é fazer essa conexão do esfumado inferior com o esfumado da pálpebra. Então, assim, a primeira coisa que você vai fazer, a sombra mais clara, você vai depositar ela aqui fora e daí você vai subir com ela até o ponto alto do olho, ponto alto do côncavo, que é exatamente no centro do côncavo, no centro do olho, quando a pessoa abre o olho. Então assim, você pede para tua cliente abrir o olho, você vai ver bem no centro, pede para ela olhar para frente, bem no centro aqui vai ser o ponto alto do côncavo, ponto alto do olho. Deixa eu escrever aqui, côncavo. A sombra, ela nunca, em hipótese alguma, ela vai para você fazer um esfumado tradicional, tá? Isso daí você desconsidera quando for falar de maquiagem artística, esfumado alongado, aquelas coisas mais loucas que a gente faz, tá? Você vai fazer um esfumado clássico em cliente, esfumado de atendimento, você nunca vai encostar a sombra aqui, ó, no ponto alto da sobrancelha. Ponto alto da sobrancelha é onde a sobrancelha sobe para fazer a curvinha para baixo. Então, a sombra ela nunca vai encostar aqui, porque se você vem com a sombra daqui e vai até o ponto alto, essa sombra vai ficar um quadrado, porque você vai vir daqui para cá e depois vem para cá. Então, faz como se fosse um quadrado, e isso está errado, tá? Então, o que você vai fazer? Definiu onde é o ponto, onde é o centro do teu olho, o ponto alto do côncavo, o ponto alto do olho, você vai depositar a sua primeira sombra aqui e daí você vai vir com ela aqui, ó, seguindo o desenho do côncavo até aqui, ó. Aqui no centro, que essa sombra mais clara vai encostar na sobrancelha, nunca aqui, tá? Entendido isso? Vem cá, produção. Vê se elas estão falando alguma coisa ali, produção. Não, estão prestando bastante atenção. Estão prestando bem atenção. Então tá. Vocês entenderam isso aqui, ó? Primeira sombra vai aqui fora porque ela que vai fazer a conexão com a sombra de baixo, tá?
Primeiro ponto aqui, uma bolinha aqui e outra bolinha aqui, que vai ser o ponto alto no ponto alto do olho, ponto alto do côncavo, que é onde essa sombra vai encostar, vai chegar mais próximo da sobrancelha. Se não quiser encostar na sobrancelha, não encosta, não precisa, mas eu gosto porque eu acho que o acabamento fica mais bonito, uma coisa bem suave, sem estar marcado, tá? Se tiver esfumado, não tem problema de encostar na sobrancelha. Feito isso, agora você vai para a segunda cor. Um esfumado legal a gente faz no mínimo com uns 3 tons de sombra, tá? Então eu usei a primeira sombra mais clara, fiz um pontinho fora do olho, ali no depois do último cílio, fiz um pontinho aqui, aí agora eu vou vir depositando essa sombra aqui, né? Pra ligar esses 2 pontos. Fiz isso, vou mostrar na prática pra vocês depois aqui. Fiz isso, aí agora eu vou pegar a segunda cor. A segunda cor eu já vou depositar ela aqui, ó. Aqui dentro do olho. Aqui, essa cor aqui já vai dentro da pálpebra, tá? O que acontece? Vou fazer a mesma coisa. Fiz uma bolinha aqui, aí eu vou fazer uma bolinha mais aqui pra trás, ó. Não faço tanto aqui no meio, porque a sombra que vem até o centro é só a primeira cor. Eu vou fazer uma aqui, vou fazer uma outra bolinha aqui um pouquinho mais pra trás, tá? E vou fazer a mesma coisa. Fiz uma bolinha aqui, fiz outra aqui. Vou seguir aqui o desenho do côncavo para juntar esses 2. Aí o que acontece? Regra absoluta. Aplico a primeira cor, aplico a segunda cor, volto com a primeira cor para fazer transição entre elas duas aqui. Sempre, tá? Obrigatoriamente. Isso é obrigatório. Então, essa primeira sombra aqui, esse aqui é o espaço dela. Essa segunda sombra aqui, esse aqui é o espaço dela. As duas só vão ocupar o mesmo espaço aqui na transição, tá? Somente, não é uma sombra em cima da outra, cada sombra tem o seu lugar. Elas só vão se misturar para fazer o degradê, só vai ficar uma em cima da outra aqui no ponto de transição entre elas. Entendido? Me respondam aí no chat se tá entendido, por favor. Deixa eu tomar uma água. Renata diz, concentração total. Shiri Felizardo, sim. Veronildo Martins, sim. Aí, gente, agora você vai usar a última cor. A última cor, ela vai ficar só aqui embaixo, tá? E ela vai ocupar um espaço bem pequenininho, é só pra escurecer mesmo esse canto. Aí eu vou fazer uma bolinha um pouquinho mais aqui pra trás. Ó. E ela vai ocupar esse quadradinho aqui, ó. Quadrado, é um triângulozinho. Esse aqui é o espaço que ela vai ocupar. Aí eu faço uma bolinha aqui também e outra aqui um pouquinho mais pra trás. Então sempre, ó, uma bolinha aqui no centro, um pouquinho mais pra trás, um pouquinho mais pra trás. Aí, apliquei a primeira cor, apliquei a segunda, volto com a primeira cor para fazer transição. Apliquei a segunda cor, apliquei a terceira cor. O que eu vou fazer? Vou voltar com a cor anterior para fazer transição aqui. Então assim, cada sombra ela tem o seu lugar, tá? Não vai sombra uma em cima da outra. Se você colocar a sombra uma em cima da outra, elas vão se misturar. Vai ficar uma coisa só, vai ficar tudo de uma coisa só e você ainda corre o risco de fazer buraco na sombra. Por quê? Você vai colocando uma cor em cima da outra, a pálpebra vai ficando muito seca e isso vai fazer com que a sombra não grude mais, consequentemente vai abrir buraco, tá? Então assim, seguindo essa regra aqui, não tem erro, tá? Cada sombra no seu lugar, sempre voltando com uma sombra anterior para fazer transição. E daí aqui agora, aqui dentro, só fica a última, a sombra mais escura. Aí depois aqui no centro a gente vai fazer, usa uma sombra de transição, geralmente aqui no centro para fazer a transição para a sombra mais clara, né? Que aqui no canto interno a gente usa uma sombra mais clara, normalmente é uma sombra mais clara. Aqui no centro para fazer uma transição, geralmente eu uso o primeiro tom aqui, que é o tom mais clarinho. Aí eu uso o primeiro tom misturado, né? Geralmente eu misturo um pouquinho dos dois, dependendo do que eu achar que precisa ali. E depois aqui para o canto interno eu aplico uma sombra mais clara. Mas a regra do esfumado é essa daqui. Se você seguir essa regra aqui, gente, não tem erro, tá? Não sobe com essa sombra aqui até o ponto alto da sobrancelha, porque vai ficar um quadrado, vai ficar feio. Beleza? Entendido? Vamos para a prática? Eronildo Martins, as 3 cores com o mesmo pincel? As 3 cores pode ser com o mesmo pincel, você tem que estar sempre dando uma limpadinha antes, tá?
Eu gosto de trabalhar, geralmente eu trabalho com um ou dois pincéis, mas o que você tem que ter noção é que quanto mais escura for a sombra, menor tem que ser o pincel, tá? Porque a sombra escura, você vê que a sombra escura é a que ocupa menos espaço. Então, se eu pego uma sombra escura com um pincel grande, né, consequentemente, logicamente, né, quando eu for aplicar aquele pincel grande no olho, ele vai pegar uma parte muito grande. Então, a sombra escura, se eu aplico ela com um pincel muito grande, ela vai ficar onde eu não quero que ela fique. Tá? Então só se atenta para essa, ou você usa um pincel pequeno para todas as sombras, ou você pode usar nessas duas primeiras um pincel um pouquinho maior, mas nessa última aqui, a cor mais escura, você obrigatoriamente tem que usar um pincel menor, porque ela ocupa um espaço menor no olho. Fechado?